Segundo Samuel, capítulo 7. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: Estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos, como antes. Como no tempo em que constitui juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. De acordo com a tua palavra e a tua vontade é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante a teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, para te tornares famoso e fazeres a favor dele estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que do Egito resgataste para ti, expulsando nações e seus deuses. Assim estabeleceste o teu povo Israel como teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o Deus dele. Agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e da sua família e faze como tens falado, para que teu nome seja engrandecido para sempre, e se diga: O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a família do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: Eu te edificarei uma casa. Por isso o teu servo teve ânimo para fazer-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tens prometido a teu servo esta bondade. Agora, na tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, prometeste, e com a tua bênção a família do teu servo será abençoada para sempre. Capítulo 08. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Davi tomou Meteguiama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os fez deitar no chão e os mediu com uma corda. Matou 2/3 deles,
e 1/3 deixou vivo. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer retomaria o domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos para aparelhar 100 carros. Quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi havia arrasado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e felicitá-lo por ter lutado contra Hadadezer e tê-lo derrotado, pois Hadadezer guerreava sempre contra Toi. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que havia vencido. Da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi se tornou famoso. Quando voltou, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois disso, estabeleceu guarnições em Edom, espalhou-as por todo o território de Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Davi reinou sobre todo o Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeusafá, filho de Ailude, era cronista. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram ministros de estado.